Olá, seja muito bem-vinda ao canal Modelagem e Costura Objetiva da nossa querida professora Vânia Machado. Eu sou a professora Simone Ludovico, sua professora de costura aqui do canal. E na aula de hoje nós iremos falar sobre entretela. Eu vou estar mostrando aqui para vocês a entretela de malha e uma entretela de tecido com cola, que é uma entretela com mais firmeza, né? Ela dá mais estrutura à peça. E em alguns projetos, né, essa entretela é a mais indicada, e em outros projetos, a entretela de malha é a mais indicada. Eu, particularmente, uso na maioria dos projetos que eu faço a entretela de malha. Eu gosto muito do resultado que ela dá, que é uma estrutura um pouco mais leve, porém sem tirar as características ali do tecido e nem o caimento. Então, eu gosto bastante dela, dependendo do caso, entretelo tanto o lado principal quanto o forro, quando eu quero uma estrutura um pouco maior, mas eu gosto muito da aparência que ela deixa no tecido. A entretela de tecido, a gente usa apenas em um lado da peça, a não ser num caso muito específico, você vai entretelar as duas partes para um resultado assim, bem mais firme. Então, essa entretela aqui, ela é bastante usada para punhos, gola e colarinho, quando você quer uma estrutura mais firme, né? Dependendo aí do modelo, há modelos em que a gente faz a camisa, por exemplo, em um tecido de viscose, então aí nesse caso a gente quer deixar uma camisa um pouco mais despojada, mais leve, a gente pode estar utilizando a entretela de malha, tá? Nesse caso. Agora, se for aquela camisa num estilo mais tradicional, ali mais social, a gente usa essa entretela e vamos entretelar apenas um lado do tecido. Em alguns vestidos de festa, por exemplo, você pode estar entretelando as duas partes, dependendo aí do resultado que você deseja. Então, eu vou estar mostrando aqui a nossa entretela um pouco mais de perto para você e vamos também fazer a aplicação aqui numa lapela, que é uma parte pequena, mas que você já vai entender ali, e também vou mostrar a parte da colagem dessa entretela ou fusionamento da entretela, tá? Algumas pessoas chamam de fusionamento, porque ali você vai, né, através do calor do ferro, fazer a fusão desta cola com o tecido. Então, aqui eu estou com a lapela e com a entretela. Estou aqui com a entretela de malha. A entretela de malha, ela tem um lado bem macio, lisinho, e o outro lado, onde tem a cola, ele é mais áspero. Então, você vai reconhecer pelo toque, tá? Então, aqui o avesso da entretela, eu vou posicionar aqui em cima. Aqui a gente já vai notar uma diferença de uma entretela para outra, tá? Aqui eu tô com a entretela de tecido, não sei se vocês conseguem ver aqui um certo brilho, que é o lado onde tem a cola, e o outro lado, ó, ele é fosco, porque ele não tem cola. Então, nesse caso aqui, ela tá praticamente macia dos dois lados, sendo que o da cola ainda é um pouquinho mais macio, tá? Então, nesse caso, você consegue sentir aqui pelo tato, mas vai ser muito mais aqui pela questão do brilho, né? De um lado ter brilho, o outro não. Aqui nós temos mais uma diferença, além, né, aqui da gramatura, além aqui da firmeza da entretela, porque aqui, ó, vocês vão ver aqui para vocês verem a diferença, como essa é bem molinha e essa é mais firme, tá vendo? Ela não massa com facilidade. Então, essa é uma das diferenças dessas duas entretelas. Existe também a entretela cavalinha, que é muito parecida com essa entretela, com a diferença de que ela não tem a cola, tá? Mas ela é mais firme do que essa. E é muito utilizada para vestidos de noiva e vestido de festa, onde se tem um corpete ali bem estruturado. Então, aqui eu vou pegar a parte que tem a cola, vou posicionar aqui com o avesso do tecido. Aqui, vocês vão notar que temos aqui uma diferença, né? A minha entretela, aqui, ela é cortada menor do que a minha parte de tecido. Aqui poderia ser um colarinho, poderia ser uma outra parte, né? Eu poderia usar para estruturar um vestido de festa, né? Um corpete ali de vestido de festa, poderia ser um punho, né? Nesse caso aqui é uma lapela.
Então, ela vai sempre estar com 1 centímetro a menos, né? No caso, a margem de costura. Você vai cortar a entretela com a margem, retirando a margem de costura, tá? Nesse caso aqui, margem de costura de 1 centímetro. Então, você corta ela menor, 1 centímetro em toda a volta dela. Diferente da entretela de malha, que eu cortei exatamente o tamanho aqui da minha lapela, porque a gente pode costurar por cima dela e não vai ter problema ali na nossa margem de costura. Por ela ser, essa daqui ser mais firme, ela deixa a margem de costura ali, depois que a gente fecha, mais estufada. Então, não fica com um acabamento bonito, uma aparência bonita, e a gente quer uma aparência perfeita. Então, temos aqui essa diferença. Eu sempre coloco, gente, um papel, pode ser um papel manteiga, esse no caso aqui é um papel seda, eu sempre coloco por baixo, pode ser também um tecidinho de tricoline, algodão cru, você pode pôr por baixo, tanto para não sujar a sua tábua de passar, como aconteceu com a minha, tá? Eu fui colocar uma entretela de malha preta, soltou tinta, manchou a minha tábua de passar, eu tenho até que fazer um forrinho para ela. E eu também coloco por cima. Eu já faço isso há muito tempo, tá? Eu manchei a minha tábua por querer correr, não peguei o papel para andar rápido e acabei manchando a minha tábua de passar. Mas eu já faço isso há bastante tempo, então nesse caso aqui eu coloco aqui o tecido aí por cima e venho com outro pedaço do papel e coloco por cima, para que o meu ferro não tenha contato com a cola e não venha estragar o meu ferro. Então, eu boto aqui, venho com o meu ferro, posiciono aqui em cima. A entretela, gente, não é para você ficar assim, ó. A gente não tá passando, a gente tá derretendo a cola. Então, por esse motivo, a gente deixa assim. Eu estou trabalhando, nesse caso, com um tricoline. Ele aguenta bastante o calor. Se você estiver trabalhando com um tecido sintético e você for colar entretela, eu aconselho a você fazer primeiro num retalho, para você testar quanto tempo você pode ficar com o ferro em cima, tá? Para não encolher o tecido. Então, depois que a gente faz isso, eu creio que deu para vocês verem aí que o meu ferro estava com vapor. Eu não tenho problema quanto a isso, tá? Tem gente que só entretela sem vapor e eu não vejo problema, eu até prefiro com vapor. Ó, aqui a gente vê, ó, que a entretela ficou super bem colada. Aqui o outro lado fica bem lisinho. Você vê como ele fica bem durinho? Ó, o tecido fica bem durinho. Então, por isso que a gente diminui, porque se você for costurar isso aqui, não é legal. E aqui, nós temos a entretela de malha, você vê que ela dá uma estrutura, porém, ó, ela deixa ainda maleável, diferente dessa daqui, ó. Ó, diferente dessa daqui. Agora, para costurar, você vai colocar a outra parte, né, direito com direito. Aqui da mesma forma. E daí, você vai, aqui neste caso, você vai passar a costura, ó, aqui rente a entretela, mas não em cima da entretela. Aqui, a gente já vai costurar por cima da entretela mesmo. Eu vou passar a costura e mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, passei a costura, certo? Como vocês podem ver, por cima da entretela. Aqui, nós vamos, ó, cortar essa sobra do cantinho. E vamos desvirar. Para vocês verem aqui como que fica. Que a gente precisa. Então, aqui a gente, com o auxílio de uma ferramenta, a gente vai deixar esse cantinho bem feito.
Pronto, temos aqui a nossa lapela, olha o efeito. Essa aqui com a entretela de malha, certo? Aqui nós temos a entretela de tecido, então eu passei aqui, ó, a costura bem rente aqui. Agora, nós vamos também tirar aqui nosso cantinho. E também vamos desvirar. Ó, aqui já fica mais firme pra gente desvirar. Então, aqui ficou a nossa lapela com a parte, né, com a entretela de tecido. Aqui nós vamos passar o ferro aqui em cima, novamente, aqui já não precisa do papel, porque a entretela já está por dentro. Professora, qual o lado que eu entretelo? Ó. Então, aqui nesse caso, a entretela tá desse lado aqui, e aqui tá a parte sem entretela. Então, o que é indicado, o que é feito na indústria, é entretelado sempre o forro, tá? Dependendo da estrutura que você deseja, da peça que você vai fazer, você pode entretelar o forro com essa entretela de tecido mais firme e entretelar o lado principal com a entretela de malha, tá? Então, você vai ganhar aí uma estrutura e vai deixar aqui o tecido com uma aparência bem bonita. Eu gosto muito dessa aparência que a entretela de malha dá no tecido, ó. Essa aparência aqui. Eu acho que o tecido fica bem mais bonito do que ele puro, né? Então, no caso da gente estar entretelando aí um corpete de vestido de festa. Esse aqui é o nosso resultado. Então, você percebe aqui, né, como o da entretela de tecido fica bem mais firme. No caso, esse lado onde tem a entretela seria o avesso, e aqui seria o lado do direito. Apesar que eu, particularmente, gosto sempre mais do lado onde está a entretela, tá? Então, aqui ficaria assim. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí a diferença. Há uma coisa importante que eu quero falar sobre a entretela de malha. A entretela de malha, ela tem sentido, tá? Então, você vai ver que ela tem um sentido. Ó, aqui, você vai ver que ela vai, ó, ceder mais do que desse lado aqui. Ó, esse lado ela cede pouco. A auréola da entretela de malha, você vai sentir que aqui tem uma concentração maior de cola do que aqui, tá? Mas, se você não conseguir sentir aqui pelo tato, você vai ver a diferença nisso aqui. O lado que ela cede mais e o lado que ela cede menos. Então, é importante você prestar atenção nisso devido ao projeto que você estiver fazendo. Por exemplo, você vai entretelar um cós de um tecido que tem elasticidade. Então, o cós vai estar cortado no sentido da largura do tecido onde tem elasticidade. Então, você vai ter que deixar essa parte entretelar nesse mesmo sentido, com mais elasticidade, tá? Para você poder acomodar esse tecido aí. Então, tá aí a nossa aulinha de entretela. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí qualquer dúvida nos comentários. E até a nossa próxima aula.